Será que os florais de Bach só funcionam se eu acreditar neles ou eles funcionam também para pessoas céticas? Vem comigo descobrir nesse vídeo. Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso espaço de tranquilidade e cura, em que a nutrição é para o corpo, os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, sou nutricionista que atua com abordagem comportamental há 6 anos em consultório e também sou terapeuta floral, atuando com a indicação de essências florais para melhora da qualidade de vida. E hoje, com meu chazinho aqui de erva doce, eu quero trazer para vocês esse tema bem controverso, né? Será que os florais de Bach funcionam mesmo se você não acreditar neles? Fica comigo nesse vídeo até o fim para descobrir. Os florais de Bach foram descobertos lá na década de 30 pelo Dr. Eduard Bach, que era um médico homeopata e observava muito das emoções humanas. Então, para o Dr. Bach, era essencial que a gente tratasse a pessoa e não a doença, porque a causa das doenças físicas para ele é emocional. Então, a gente teria que tratar o emocional para tratar a verdadeira causa e não só remediar os sintomas. Eu trouxe um pouco mais sobre isso em vídeos anteriores, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da história, né, do Dr. Eduard Bach, mas só de maneira geral, então, o que são florais? Os florais são essências sutis das plantas selecionadas pelo Dr. Bach, que são 38 no sistema floral de Bach. Então, o Dr. Bach conseguiu observar ali as virtudes de cada planta, então, como ela crescia, como ela nascia, como se desenvolvia, quais eram as características mais marcantes de cada planta e o que ela poderia trabalhar no nosso campo energético, no nosso campo vibracional. Então, é importante eu deixar aqui bem claro, né, como eu já trouxe em outros vídeos, que os florais não são medicamentos, eles não atuam no corpo físico, eles atuam na nossa esfera espiritual. Então, e no nosso campo energético, né? Então, os florais não têm efeitos colaterais, eles não têm contraindicação, eles não têm, assim, precauções no seu uso, né? Diferente das medicações. Lógico que também eles devem ser bem indicados por um terapeuta floral. Mas mesmo se você tomar o floral errado, aquele que não ressoa com você, ele não vai causar nenhum prejuízo para você. Então, é importante a gente deixar isso muito claro, né? Os florais são essências sutis. Então, por serem essências sutis, que a gente não consegue ver o efeito claramente, né? Não é um componente químico, é uma essência sutil. Então, muitas pessoas são céticas e podem não acreditar no benefício, né? Nos efeitos do floral. E será que o floral funciona para essas pessoas também? E a resposta é sim, pessoal, o floral funciona mesmo se a pessoa for cética, porque o floral vai trabalhar nesse campo energético vibracional. Então, ele não depende da pessoa acreditar nele para ter a sua ação. Porém, a gente tem algumas questões a se considerar aqui. Primeiro, uma pessoa cética, ela pode ter resistência ao uso do floral. Então, ela pode ou não tomar o floral, ou não tomar o floral adequadamente, ou ela tem um campo energético muito fechado, ela só acredita em coisas específicas, pontuais, e aí ela toma o floral e ela não está aberta para sentir as mudanças do floral, ela não percebe as mudanças sutis que o floral provoca, porque justamente por não tratar sintomas, por ele tratar questões emocionais e por ele ter esse efeito mais sutil, as pessoas têm que estar abertas para conseguir perceber. Então, pode ser que uma pessoa muito cética, que tenha muita resistência, ela não consiga perceber essas mudanças, principalmente se ela não mantém um diário, por exemplo, com o uso do floral, né? E se ela não faz exercícios ali para perceber essas mudanças. Uma pessoa que não faz um trabalho de autoconhecimento, que não faz terapia, por exemplo, também pode ter um pouco mais de dificuldade de olhar para si e de observar, né, essas mudanças também. E também a pessoa tem uma paciência menor. Então, os florais, para fazerem efeito, a gente tem que tomar corretamente, que de maneira geral são 4 gotinhas 4 vezes ao dia, e a pessoa pode vir a sentir os efeitos por volta
volta de 2 semanas a 1 mês do uso do floral. Algumas sentem já na primeira tomada, outras um pouco depois, e outras aí, como eu falei, de 2 semanas a 30 dias. E a pessoa pode não ter paciência de esperar esse efeito, então ele não é como um remédio para dor, que você toma, dali 1 hora, no máximo a dor já passou. Você precisa estar em constante contato com a vibração da planta para que você consiga perceber essas mudanças, perceber esses efeitos. Por isso que a tomada indicada é de 4 gotas 4 vezes ao dia. Então, se a pessoa tiver pouca paciência e ela quiser os efeitos para ontem, ou se ela não tomar corretamente, realmente ela não vai sentir os efeitos do floral, né? Então, precisa ter essa precaução da pessoa não estar tão resistente a ponto dela não conseguir perceber as mudanças e também dela ter um pouco mais de paciência para ter esse efeito. Eu trouxe aqui um vídeo já para vocês de como saber se os florais estão fazendo efeito e tem bastante exercícios, né, dicas que a gente pode fazer para ir quebrando essas resistências e que para a pessoa efetivamente perceba os efeitos do floral. Alguns exemplos, então, práticos, pessoal, que a gente pode dar para esse efeito do floral não ser um efeito placebo. O floral tem efeito em bebês e crianças, então bebês e crianças principalmente conseguem perceber um efeito bem mais rápido, né? O adulto responsável ali, caso a criança seja um bebê ou seja muito pequena ainda, consegue perceber os resultados muito rápidos com a terapia floral, porque as crianças não têm um sistema de crenças, assim como os adultos, então elas estão mais abertas e mais receptivas a esse campo energético do floral e conseguem ter essas mudanças de maneira mais rápida também. Então, a gente consegue perceber esse efeito em crianças e bebês que não poderiam estar passando ali pelo efeito placebo, porque muitas vezes elas nem percebem que estão tomando, né? Elas não sabem, não têm essa consciência. E também em animais. Então, os florais podem ser utilizados para pets também. E para pets, os pets também não têm consciência que estão fazendo uso de floral, mas eles podem mudar e muito o comportamento deles. Então, pets ansiosos podem ficar mais calmos, pets que às vezes têm um comportamento difícil, assim, pode ajudar o floral, o pet a mudar esse comportamento, né? E eu já trouxe um vídeo aqui sobre florais para pets também, com vários exemplos práticos. Pets que estão doentes, o uso de floral em conjunto com a medicina veterinária, obviamente, mas eles podem ajudar o pet a transcender algum sintoma, alguma doença, né? Então, auxiliar no processo da saúde física, porque os pets também absorvem muito da energia do dono, da energia da casa onde eles estão, né? Então, é importante que, além do pet tomar o floral, o dono também tome, né? O tutor do pet também tome o floral, para que tenha essa, restabelecer, né, esse campo energético também, mas a gente consegue perceber muito mais fácil, assim como nas crianças, o resultado dos florais no pet. E ao contrário dos adultos, que às vezes precisam de uma combinação grande de essências, por terem muitas crenças e por estarem passando por períodos mais complicados, né, questões mais complexas na vida, precisam tomar muitos florais, os pets e as crianças, poucos florais já fazem efeito. Muitas vezes o Rescue, que é o remédio emergencial criado pelo Dr. Bach, ele já tem um efeito muito significativo nos pets e nas crianças, né? Então também é muito interessante. E até se a gente pensar em pessoas que inicialmente eram céticas, mas fizeram o uso correto do floral e foram se abrindo para essa consciência vegetal. Inclusive o terapeuta floral, né, consegue também, dentro do estudo dele, indicar essências para que a gente consiga ter essa abertura maior para o campo de energia dos florais. Então, a gente consegue trabalhar isso. Por isso que é indicado, né, fazer essa terapia floral, esse acompanhamento terapêutico com o terapeuta floral. Então, a gente tem essa questão de animais, de pets, crianças, de pessoas céticas que antes não acreditavam nos efeitos do floral e depois começaram a perceber os seus efeitos, né? E é bem interessante a gente pensar sobre isso também. Mas os florais, então, eles não se importam, né? Se você acredita ou não neles, eles vão agir no seu campo energético vibracional. O que pode acontecer é você não estar percebendo o efeito, né, dos florais. Então, aí eu super indico o meu vídeo como saber se os florais de Bach estão fazendo efeito. E outra coisa que pode acontecer é a pessoa tá tomando os florais errados também, né? Esse é um dos pontos que eu trago nesse outro vídeo. Porque, às vezes, se a pessoa fez uso desse floral pronto de farmácia, ou se ela fez uso
do floral que um terapeuta floral que não entende profundamente das essências indicou para ela, pode ser que ela não esteja tomando as essências que ela precisa naquele momento, ela não sentiu esses efeitos. Então é muito importante a gente pensar sobre isso também, se são os florais certos para a pessoa, né? Não que o errado, né? O errado vai fazer mal, mas assim, o floral certo vai reverberar melhor e a pessoa vai conseguir sentir melhor esses efeitos também. Então, eu queria trazer um pouquinho sobre esse tema hoje para vocês, né? Sobre eu preciso acreditar? A resposta não, você não precisa acreditar. Mas tem esses pontos importantes para a gente olhar, né? Quando se faz uso de florais. Legal, pessoal? Então, deixe seu like aqui para mim nesse vídeo. Manda para os seus familiares, para os seus amigos, especialmente aqueles que não acreditam, né? No uso dos florais, para eles entenderem um pouco mais sobre isso e talvez até estarem abertos a tomar. E outra coisa muito importante, pessoal, 2 avisos aqui. Os florais não substituem tratamento médico ou tratamento multidisciplinar com nutricionista, psicólogo, enfim, né, outros profissionais da saúde. Continuar com esse acompanhamento para a cura do corpo físico e os florais vão trabalhar de maneira complementar, né, com essa cura do campo emocional. E aí também a gente tem essa importância, né, da gente olhar para o emocional, da gente ter práticas voltadas ao emocional, ao espiritual, para que a gente consiga complementar, né, com esse uso de florais também. Então, esse recado importante para vocês. Os florais não substituem tratamento médico, não substituem o uso de medicações. Eles apenas complementam aí o seu tratamento. Então, pessoal, mesmo que você não acredite, vale a pena dar uma chance para os florais. A única coisa é que quanto mais aberto você tiver, sua consciência estiver para esse uso de florais, mais fácil vai ser para você identificar essas pequenas mudanças no dia a dia, porque o efeito do floral ele é sutil, ele não é assim um grande efeito como uma medicação para dor, por exemplo, né, que você toma e você logo já sente o efeito dela. Não, é um efeito sutil, um efeito mais leve, mais suave, né? Então, vocês que não acreditam podem fazer essa experiência ali para tomar. Se você conhece alguém que não acredita, você pode enviar esse vídeo para a pessoa, ou até se você era cético e mudou de ideia sobre os florais, você pode comentar aqui para mim também nesse vídeo, que eu vou gostar muito de saber. E aí você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe seu like aqui para mim, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, né? Eu acho esse tema bem legal e aí entrega esse vídeo para mais pessoas também. E ativa o sininho para receber as notificações, para não perder nenhum vídeo novo, tá legal, pessoal? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, os links de consulta. Então, para vocês conseguirem fazer um atendimento comigo, atendo online para todo o Brasil, qualquer lugar do mundo, e também atendo presencial na cidade de Valinhos, interior de São Paulo. Tem 2 métodos, 2 formatos, né, de atendimento. O atendimento via consulta, que pode ser uma consulta online ou presencial, em que a pessoa traz as suas questões, e aí a gente consegue criar, né, essa fórmula floral, indicar as melhores essências para ela, com os florais de Bach e com os florais da Califórnia. E também tem o método por questionário. O método por questionário envia um questionário para a pessoa do Google Forms, e a pessoa preenche no computador, no celular, enfim, com o maior número de detalhes possível sobre as questões que ela está passando naquele momento. E aí eu consigo também fazer a indicação das melhores essências florais para ela, e a gente se vê a cada 30 dias para refazer essa fórmula floral, porque os desafios que a pessoa está passando mudam, né? Depois de 30 dias ela vai transcendendo algumas coisas e precisando de outros florais, então a gente vai adaptando essa fórmula. Tá legal, pessoal? Então eu vou deixar os links aqui para agendamento de consulta, vou deixar meu e-mail aqui também para contato para vocês e minhas redes sociais. Me acompanhem também no Instagram, no Facebook, no TikTok. No Instagram e no TikTok, @nutrir.comportamentos, e no Facebook, @nutrir.marcela. Legal, pessoal? Então, até a próxima. Namastê. Tchau, tchau.